Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016 e hoje eu gostaria de reproduzir um trecho do livro O Amor nos Tempos do Capitalismo, de Eva Illouz. E tem um trecho bem interessante que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: os psicólogos diferiram de outros especialistas e profissionais liberais, como advogados e engenheiros, por afirmarem aos poucos, mas com segurança, uma maestria em praticamente todas as áreas, das forças armadas à criação de filhos, passando pelo marketing e pela sexualidade, e por usarem a literatura de aconselhamento para afirmar essa vocação. Com o desdobrado século XX, eles assumiram cada vez mais a vocação de orientar os outros numa multiplicidade de problemas nos campos da educação, comportamento criminal, depoimentos como peritos judiciais, casamentos, programas de reabilitação dos presídios, sexualidade, dos conflitos raciais e políticos, comportamentos econômicos e o moral dos soldados. Em nenhum lugar essa influência foi mais palpável do que no meio empresarial norte-americano, onde os psicólogos entrelaçaram os sentimentos com o campo da ação econômica, sob a forma de um modo radicalmente novo de conceber a produção. Então é interessante ler isso, porque enquanto todas as interpretações que haviam a respeito do modo capitalista de ser baseavam-se nas afirmações do Marx, do Karl Marx, que dizia que as relações de trabalho eram meramente motivadas pela busca econômica. E a ascensão dos psicólogos da década de 20 para frente, foi mostrando exatamente que as relações são muito mais pautadas pelos afetos do que necessariamente por uma busca fria pela posição econômica, o que supunha Karl Marx. E aqui um pouquinho mais para frente, ele vai dizer o seguinte: Elton Mayo revolucionou as teorias da administração porque, ao mesmo tempo que formulou a linguagem moral da individualidade na terminologia desapaixonada da ciência psicológica, ele pôs um novo léxico de relações humanas no lugar da retórica de racionalidade adotada pelos engenheiros, que havia prevalecido até então. Ao sugerir que os conflitos não era uma questão de competição por recursos escassos, mas resultavam de sentimentos confusos, fatores de personalidade e conflitos psicológicos não resolvidos, Mayo estabeleceu uma continuidade discursiva entre a família e o trabalho, e, a rigor, introduziu a imaginação psicanalítica bem no cerne da linguagem da eficiência econômica. Mais que isso, ser um bom administrador passou a significar cada vez mais exibir os atributos de um bom psicólogo. Exigia a capacidade de aprender, escutar e lidar sem paixão com a complexa natureza afetiva das transações sociais no trabalho. Então, quando eu li isso nessa manhã, eu fiquei pensando em duas coisas importantes. Primeiro, de que nós estamos entranhados com as nossas questões afetivas muito mais profundamente do que nós suspeitamos. Muitos dos nossos conflitos sociais, familiares, estão implicitamente carregados de um desajuste afetivo, que às vezes a gente não consegue nem mesmo delimitar. Quantas vezes, por não se sentir bem, por se sentir culpado por alguma coisa, por se sentir assim como que inapto
para determinadas tarefas, por não se sentir tão importante assim, por não se sentir valorizado por determinadas pessoas em determinado contexto. A gente acaba afetando as nossas relações sociais e mais, a gente acaba afetando a nossa relação com a vida, as interpretações da vida por causa de afetos desajustados. Quantas vezes o problema não está naquilo que a gente chama de problema, mas quantas vezes a gente de fato precisa cavucar, a gente precisa cavar mais profundo para encontrar exatamente os problemas reais que estão nos atingindo. E é mais ou menos por aí. Eu acho que nós podemos elencar os nossos últimos 10, 15 problemas na vida e provavelmente a maioria deles, ou se não pelo menos metade deles, possui uma relação concreta e objetiva com sentimentos que precisam de melhor interpretação, de melhor reelaboração. É por isso que os psicólogos estão cada vez mais em ascensão e as clínicas estão cada vez mais lotadas. Porque realmente se conhecer resolve grande parte dos nossos problemas. Conhecer a própria identidade, o próprio perfil, tomar ciência das próprias reações, ficar consciente, inclusive, dos impulsos e dos pulsos relacionais. Essas coisas todas nos ajudam em muito a nos reinventar na vida. Tomar ciência de quem nós somos já nos dá uma figura clara do quadro e daquilo que a gente precisa para realmente alterar as coisas de forma mais efetiva. É claro que conhecer a si mesmo não necessariamente nos dá a energia necessária para tomar as decisões necessárias. Mas eu acho que o primeiro passo nesse processo de recuperação, de cura, de restauração, de lidar com o mundo de uma maneira melhor, passa necessariamente por uma visão mais completa de quem nós somos e da real situação em que estamos enfrentando. Por isso, o meu conselho nessa manhã e a lição que eu tiro dessa primeira leitura desse livro, O Amor nos Tempos do Capitalismo, é aquela velha palavra, mensagem, aquele velho conselho do conheça a ti mesmo. Porque isso é extremamente importante, não apenas para obter uma informação a mais a respeito da vida e a respeito de nós mesmos, mas isso vai deixando claro onde nós evoluímos, onde nós não desenvolvemos, por que nós somos tão irritados em alguns momentos, por que nós somos tão depressivos em outros, por que nós somos tão precipitados em outras situações, por que nós somos tão impulsivos, o que é que essa nossa ansiedade está mostrando para a gente, o que a gente está buscando na vida de fato, por que a gente é tão inquieto, por que a gente está envolvido por tantas tentativas de projetos, por que a gente começa as coisas e não termina. O conhecer a nós mesmos vai mostrar que várias das nossas decisões, que pareciam ser decisões boas naquele momento, não passavam de expressões de certos desajustes emocionais, afetivos, que precisavam de uma reelaboração. E às vezes, consultar um bom psicólogo, de fato ter contato com esse profissional que tem ao longo dos anos sido refinado, melhorado, sido cada vez mais
elaborado para ajudar os seres humanos nas suas complexidades, pode ser uma ótima opção para a gente lidar com as nossas crises e com as nossas angústias. Pense e cogite nessa possibilidade de procurar um profissional dessa área, porque isso não quer dizer que você esteja louco, isso não quer dizer que você, de fato, é um doente no sentido de carregar todo esse estigma, não é? Do cara que, esse aí não tem jeito com conversas simples e normais, não. Esse aí precisa de um hospital mesmo, de uma clínica para gente com problemas mais profundos. Não pense nesse estigma da sociedade, nessa postura e nesse rótulo que a nossa sociedade ainda carrega, porque pode ser que isso abra horizontes, abra a sua visão para enxergar coisas extremamente necessárias. E no final das contas, o que importa mesmo é como você lida com você mesmo e como você lida com a vida. E não com a opinião daqueles que olham do lado de fora, cheio de problemas também, mas que muitas vezes não conseguem admitir as suas próprias mazelas e que buscam rotular os outros como uma forma de camuflar os seus próprios problemas. Eu fiz um tempo de terapia no ano passado, me arrependo de certa forma por ter parado a terapia, mas posso dizer que grande parte do tempo que passei com a psicóloga na época me fez muito bem, foi muito proveitoso. Hoje eu tenho a experiência também da minha esposa ter se formado em psicologia e ela própria também frequenta clínicas, não é? Também atendida por uma psicóloga, e eu posso dizer com tudo isso que tem feito muito bem a ela também. Então eu abro essa situação um pouco mais íntima para dizer isso. Não considere as suas ações, decisões e relações na vida apenas do ponto racionalista e apenas do ponto de vista das atitudes pontuais, mas pense na possibilidade de elas serem consequências de sentimentos, afetos, emoções e de uma situação psicológica que precisa de certo ajuste, de certa calibração, de calibramento, não sei qual é a palavra certa, mas que precisa de fato de uma reorganização, de uma consciência cada vez mais lúcida de qual é a nossa própria realidade. Como a gente tem tentado lidar com as relações familiares, com os sentimentos que vêm desde a infância, tudo isso pode ajudar em muito você e eu de sermos pessoas melhor estruturadas e que melhor lidam com a vida.